Pastor Henrique Vieira zomba de Nicolas Ferreira e recebe resposta impactante. O palco está armado ao auditório da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estava lotado naquela noite de quinta-feira. O evento, intitulado Fé e Política Diálogos Possíveis, havia atraído estudantes, professores, jornalistas e curiosos de todos os espectros políticos. A expectativa era palpável. Dois dos mais eloquentes representantes de visões diametralmente opostas estariam frente a frente pela primeira vez. De um lado, o pastor Henrique Vieira, teólogo progressista, ex-vereador do PSOL, conhecido por sua defesa apaixonada de pautas sociais e por sua interpretação do cristianismo como ferramenta de transformação e justiça social. Do outro, o deputado federal Nicolas Ferreira, jovem conservador, defensor ferrenho dos valores tradicionais e crítico contundente do que chamava de ideologização da fé. As luzes diminuíram e um burburinho percorreu a plateia quando a mediadora, uma respeitada professora de ciências políticas, subiu ao palco. Boa noite a todos. É com grande satisfação que iniciamos este debate histórico sobre as intersecções entre fé cristã e atuação política no Brasil contemporâneo, anunciou ela, ajustando o microfone. Peço que recebam nossos debatedores com o respeito que o diálogo democrático exige. O primeiro confrontou o pastor Henrique Vieira, entrou primeiro, vestindo uma camisa azul simples e calças jeans. Seu sorriso acolhedor e postura relaxada contrastavam com a atmosfera tensa. Nicolas Ferreira veio logo em seguida, impecavelmente vestido em um terno cinza, com uma postura formal e olhar determinado. Após as apresentações iniciais, a mediadora lançou a primeira pergunta: como conciliar valores cristãos com posicionamentos políticos aparentemente tão divergentes? Henrique foi o primeiro a falar. Com sua voz melodiosa e cadenciada, típica de sua formação pastoral, elaborou: Jesus Cristo foi um revolucionário que desafiou as estruturas de poder de seu tempo. Ele acolheu os marginalizados, questionou a riqueza, desafiou os poderosos e pregou um reino de igualdade e justiça. Um cristianismo autêntico não pode ser cúmplice de desigualdades sociais ou preconceitos, afirmou, olhando brevemente para Nicolas. Infelizmente, vemos hoje um uso político da fé que transforma o evangelho libertador em instrumento de opressão e conservação de privilégios. A plateia progressista aplaudiu entusiasticamente, enquanto murmúrios de desaprovação vieram do setor onde se concentravam apoiadores de Nicolas. Quando chegou sua vez, Nicolas ajustou o microfone e, com um sorriso contido, respondeu: respeito o pastor Henrique, mas discordo profundamente dessa leitura ideológica das Escrituras. Jesus não veio para estabelecer um sistema político, mas para salvar almas. Transformar o cristianismo em uma ferramenta para avanço de agendas progressistas é desvirtuar completamente sua essência. O jovem deputado fez uma pausa estratégica antes de continuar. O verdadeiro evangelho não se curva a modismos contemporâneos ou relativismos morais. Os valores cristãos são eternos e imutáveis, e é nosso dever defendê-los em um mundo cada vez mais hostil a eles. Foi a vez do outro lado da plateia aplaudir, enquanto Henrique Vieira anotava pontos em seu caderno. A provocação, à medida que o debate avançava, as diferenças ficavam mais evidentes e o tom mais acalorado. Durante uma discussão sobre políticas públicas de combate à pobreza, Henrique Vieira decidiu elevar o tom. É curioso como alguns políticos que se dizem cristãos conseguem citar versículos de memória, mas ignoram completamente passagens como Mateus 25, onde Jesus identifica-se com os famintos, sedentos e marginalizados, disse olhando diretamente para Nicolas, ou como conseguem defender cortes em programas sociais, enquanto Jesus multiplicava pães e peixes para alimentar multidões. Com um sorriso irônico, continuou: talvez seja mais fácil compartilhar versículos nas redes sociais do que aplicá-los nas políticas públicas, não é, deputado Nicolas? Um coletivo surgiu da plateia. A provocação direta provocou uma reação imediata nos apoiadores de Nicolas, que começaram a vaiar. A mediadora precisou intervir pedindo silêncio.
Respeito. Parlamentar respeito, acalmou Henrique com um gesto ainda sorrindo. Mas precisamos ser honestos. Há uma contradição gritante entre proclamar a fé cristã e defender políticas que aumentam o sofrimento dos mais vulneráveis. Jesus não reconheceria esse cristianismo de palanque e holofotes. Nicolas permaneceu surpreendentemente calmo, apenas observando o pastor com um leve sorriso no rosto. Quando recebeu o microfone, tomou alguns segundos antes de responder. A tempestade se forma. Agradeço ao pastor Henrique por demonstrar exatamente o problema que enfrentamos hoje, começou Nicolas com tranquilidade desconcertante. A tentativa constante de sequestrar a mensagem cristã para servir a uma agenda política específica. Ele se levantou, segurando o microfone, e começou a caminhar pelo palco. É fascinante como meus opositores adoram citar Jesus parcialmente, escolhendo a dedo passagens que parecem apoiar suas visões políticas, enquanto ignoram completamente os ensinamentos sobre santidade, pecado, arrependimento e transformação moral. Nicolas se aproximou do centro do palco, sua voz ganhando intensidade. Jesus alimentou multidões, sim, mas também disse: nem só de pão viverá o homem. Ele se importava com necessidades materiais, mas sua missão principal era espiritual. Reduzir o cristianismo a um manifesto político de esquerda é empobrecer profundamente sua mensagem. Tensão era palpável. Henrique Vieira mantinha uma expressão séria enquanto Nicolas continuava. E quanto às suas insinuações sobre minha fé ser apenas para redes sociais, pastor Henrique, preciso dizer que é decepcionante ver um homem de Deus julgando o coração de outro crente. Não é exatamente Jesus quem nos adverte contra julgar os outros? A plateia conservadora aplaudiu energicamente, enquanto Henrique Vieira pedia o direito de resposta. O debate se intensifica. Não julgo seu coração, deputado, julgo suas ações públicas e políticas, respondeu Henrique com firmeza. Jesus também confrontou os fariseus que ostentavam piedade externa, enquanto suas ações contradiziam os princípios divinos. O pastor se levantou também, criando um momento cinematográfico com ambos em pé, frente a frente no palco. A questão fundamental é: que frutos produzimos? Quando votamos contra direitos dos mais pobres, quando demonizamos minorias, quando espalhamos desinformação e medo, estamos realmente seguindo os passos de Cristo? Henrique então lançou seu golpe mais contundente. Sabe o que vejo em muitos jovens políticos conservadores hoje? Vejo muito mais influência de ideólogos da extrema-direita internacional do que dos evangelhos. Vejo mais Jordan Peterson e Ben Shapiro do que Jesus Cristo. É um cristianismo performático, perfeito para vídeos de 15 segundos, mas vazio quando confrontado com o radicalismo do amor cristão autêntico. A plateia progressista irrompeu em aplausos estrondosos. Alguns até se levantaram. A mediadora tentou acalmar os ânimos, mas o clima já estava incendiário. Peço que mantenham o respeito, insistiu ela, enquanto Nicolas aguardava sua vez com uma calma intrigante. Quando finalmente recebeu o microfone novamente, o deputado surpreendeu a todos tomando um momento para beber água e respirar profundamente, antes de falar o ponto de virada. Obrigado, pastor Henrique, por expor tão claramente a estratégia da esquerda religiosa, começou Nicolas com voz tranquila. Primeiro, tenta-se monopolizar a interpretação de Jesus. Depois desqualifica-se o adversário com insinuações sobre sua fé. Finalmente, tenta-se envergonhá-lo publicamente com acusações de hipocrisia. O jovem deputado então tirou uma pequena Bíblia do bolso interno de seu paletó. Mas vamos aos fatos. O senhor menciona que eu voto contra os pobres. Poderia citar especificamente quais projetos em benefício genuíno dos mais vulneráveis que eu votei contra? Porque o que recusei foram projetos que, sob o pretexto de ajudar os pobres, na verdade criavam dependência estatal e asfixiavam oportunidades de desenvolvimento real. A plateia silenciou, surpresa com a precisão do contra-ataque. Quanto à sua observação sobre minha fé ser performática, continuou Nicolas, permita-me compartilhar algo pessoal. Antes das câmeras, antes dos holofotes, eu já servia, na minha igreja local.
Visitava presídios, contribuía com orfanatos. Não publico isso nas redes porque Mateus 6:3-4 nos ensina que, quando você der esmola, não deixe a sua mão esquerda saber o que está fazendo a direita, para que a sua esmola permaneça em secreto. Nicolas então abriu sua Bíblia em uma página marcada. O senhor gosta de citar Mateus 25. É um belíssimo texto sobre compaixão. Mas some isso com 2 Tessalonicenses 3:10. Se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. O Evangelho equilibra perfeitamente compaixão com responsabilidade pessoal, generosidade com prudência. O silêncio na plateia era absoluto agora. A diferença entre nós, pastor Henrique, não é que um segue Jesus e o outro não. A diferença é que temos visões distintas sobre como os ensinamentos de Cristo devem influenciar políticas públicas. O senhor acredita que o Estado deve ser o principal instrumento de caridade cristã. Eu acredito no princípio da subsidiariedade, que famílias, igrejas e comunidades locais são mais eficientes e humanas nesse papel. O momento decisivo, Henrique Vieira percebeu que a conversa havia tomado um rumo inesperado. O jovem deputado, frequentemente retratado como impulsivo e provocador, estava demonstrando uma maturidade argumentativa que surpreendeu a muitos. Deputado, respondeu o pastor, tentando recuperar o controle do debate. Concordo que precisamos de nuance, mas não podemos ignorar que Jesus confrontou estruturas de poder injustas. Ele desafiou o Império Romano e as autoridades religiosas de seu tempo. E foi crucificado por isso, interrompeu Nicolas. Mas note que sua revolução não era política no sentido que defendemos hoje. Ele não organizou protestos contra Roma ou tentou derrubar o governo. Sua revolução era espiritual e moral, transformando corações individualmente. Henrique balançou a cabeça, discordando. Mas essa transformação necessariamente leva a mudanças sociais e políticas. Quando Zaqueu se converteu, imediatamente devolveu o que havia roubado e redistribuiu sua riqueza. A conversão pessoal tem implicações coletivas. Absolutamente, concordou Nicolas, surpreendendo a todos. Mas observe, foi uma decisão voluntária de Zaqueu, não uma imposição estatal. Ele escolheu redistribuir seus bens por convicção moral, não porque o Estado o obrigou através de impostos. O público estava completamente absorto no debate, que havia se transformado em uma profunda discussão teológica sobre as implicações sociais da fé cristã. A caridade forçada pelo Estado não é virtude, é coerção, continuou Nicolas. Jesus nos chama a dar voluntariamente, não a apoiar políticas que tomam de uns para dar a outros em nome da justiça social. A provocação final percebendo que estava perdendo terreno, Henrique Vieira decidiu mudar de estratégia. Com um sorriso que misturava complacência e irritação, dirigiu-se não apenas a Nicolas, mas à plateia conservadora. É impressionante como nossos irmãos conservadores conseguem ser tão apaixonados em defender versículos sobre comportamento sexual ou sobre mulheres na igreja, mas ficam subitamente interessados em interpretações contextualizadas quando Jesus fala sobre riqueza ou justiça social. Com um tom levemente zombeteiro, continuou. O deputado Nicolas, tão habilidoso em criar conteúdos virais e frases de efeito, parece ter decorado bem seus argumentos hoje. Mas me pergunto, além dos vídeos bem editados e das falas indignadas, para sua base, o que seu mandato realmente produziu para os mais vulneráveis que Jesus tanto amava? A provocação era clara e direta, um esforço transparente para desestabilizar emocionalmente o jovem deputado e retomar o controle do debate. Sabe, as redes sociais podem dar fama, mas não necessariamente legitimidade, concluiu o pastor com um olhar desafiador. Muitos na plateia esperavam uma resposta explosiva de Nicolas, conhecido por seu temperamento ocasionalmente inflamado. Jornalistas ajustaram suas câmeras, antecipando o momento viral que poderia surgir. Mas Nicolas apenas sorriu. A resposta impactante. Pastor Henrique, começou o deputado com uma calma desconcertante. Agradeço sua sinceridade. Realmente é mais fácil atacar minha pessoa do que meus argumentos. Ele então se virou para a plateia, encontrando rostos expectantes de ambos os lados do espectro político.
Muitos de vocês vieram aqui hoje esperando gritos, acusações e frases de efeito. Talvez até esperassem que eu perdesse a compostura diante de provocações. Seria o vídeo perfeito para circular nas redes, não é? Um murmúrio de reconhecimento percorreu o auditório. Mas deixe-me surpreendê-los, continuou Nicholas. Vou responder à pergunta do pastor Henrique sobre o que meu mandato tem feito pelos vulneráveis. O deputado então abriu uma pasta que havia deixado sobre sua cadeira e retirou alguns documentos. No o último ano, meu gabinete destinou mais de 15 milhões de reais em emendas parlamentares para hospitais que atendem pacientes do SUS, casas de apoio para pessoas com câncer e programas de reabilitação para dependentes químicos. A revelação causou comoção evidente na plateia. Estes dados raramente apareciam nas reportagens sobre o deputado. Além disso, prosseguiu, criamos o programa Pontes de Esperança, que já conectou mais de 2.000 famílias carentes a organizações assistenciais cristãs em todo o Brasil. Não divulgamos amplamente esses dados porque, como disse antes, acredito que a caridade verdadeira não precisa de holofotes. Nicholas então olhou diretamente para Henrique Vieira. Quanto aos vídeos bem editados, pastor, eles são simplesmente a linguagem da minha geração. Jesus usou parábolas porque era a linguagem que seu público entendia. Paulo citou poetas gregos no Areópago para conectar-se com aquela audiência específica. Uso as redes sociais porque é assim que consigo levar mensagens importantes para milhões de jovens que nunca assistiriam a um discurso parlamentar tradicional. A plateia, incluindo muitos opositores ideológicos de Nicholas, começou a demonstrar um respeito relutante pela maturidade de sua resposta. O Senhor mencionou os mais vulneráveis que Jesus amava. Concordamos absolutamente neste ponto. Apenas discordamos sobre quem são os mais vulneráveis hoje. Em minha visão, incluem os nascituros, as crianças expostas a conteúdos inapropriados, as famílias desestruturadas, os dependentes químicos, os pequenos empreendedores sufocados pela burocracia estatal. O deputado fez uma pausa significativa. Talvez nossa maior diferença, pastor Henrique, seja esta. O senhor vê o Estado como solução primária para problemas sociais. Eu vejo famílias fortes, comunidades de fé ativas e liberdade econômica, como pilares de uma sociedade verdadeiramente compassiva. Ambos queremos ajudar os necessitados. Apenas discordamos sobre o método mais eficaz. O momento da reconciliação 1. Silêncio reflexivo tomou conta do auditório. A mediadora, claramente impressionada com o rumo construtivo que o debate havia tomado, decidiu fazer a pergunta final. Após este intenso intercâmbio de ideias, gostaria que cada um de vocês compartilhasse uma reflexão final. Existe algum ponto de convergência possível entre suas visões aparentemente tão divergentes? Henrique Vieira, visivelmente impactado pela maturidade demonstrada por seu adversário, foi o primeiro a responder. Apesar de nossas profundas diferenças, reconheço a sinceridade da fé do deputado Nicholas. Nosso país precisa urgentemente de diálogos como este, onde discordamos com respeito e buscamos compreender a perspectiva do outro. O pastor fez uma pausa reflexiva antes de continuar. Concordo que famílias e comunidades locais são fundamentais. O Estado não pode substituí-las. Talvez nosso ponto de convergência seja reconhecer que tanto as políticas públicas quanto as iniciativas da sociedade civil são necessárias para construir um país mais justo. Quando chegou sua vez, Nicholas surpreendeu a todos mais uma vez. Quero publicamente pedir desculpas ao pastor Henrique e seus apoiadores se em algum momento de minha trajetória política minhas palavras soaram desrespeitosas ou divisionistas. A paixão por nossas convicções às vezes pode nos levar a excessos retóricos que não contribuem para o diálogo democrático. O deputado então se levantou e estendeu a mão para Henrique Vieira. Discordo profundamente de muitas de suas posições políticas, pastor, mas nunca duvidei de sua sinceridade ou compromisso com o bem comum conforme o senhor o entende. Talvez possamos demonstrar ao Brasil que é possível discordar sem se odiar, debater sem se desrespeitar.
Henrique Vieira hesitou por um momento, claramente surpreso com o gesto. Mas então se levantou e apertou a mão estendida. A plateia irrompeu em aplausos. O impacto duradouro. Encerramento do debate foi seguido por uma sessão de perguntas da Sunjanzei. Plateia. Um estudante de teologia levantou-se e perguntou, após ouvir um ao outro com tanta atenção, houve algum ponto da perspectiva do oponente que fez vocês reconsiderarem ou nuançarem suas próprias posições? Henrique Vieira foi o primeiro a responder. O deputado Nicolas tem razão quando aponta os riscos de uma dependência excessiva do Estado. As soluções mais humanas e eficazes geralmente vêm de baixo para cima, não de cima para baixo. Precisamos fortalecer comunidades locais e valorizar iniciativas da sociedade civil. Quando chegou sua vez, Nicolas refletiu por alguns instantes. O pastor Henrique me faz lembrar que o cristianismo deve ser intrinsecamente transformador. Não podemos nos acomodar com injustiças estruturais ou fingir que a conversão pessoal automaticamente resolve problemas sistêmicos. Talvez eu precise encontrar um equilíbrio melhor entre enfatizar a responsabilidade individual e reconhecer a necessidade de mudanças estruturais. Estas respostas geraram uma nova rodada de aplausos, ainda mais entusiásticos que a anterior. Muitos na plateia comentavam entre si como o debate havia superado todas as expectativas. Nos dias seguintes, o vídeo do debate viralizou nas redes sociais, acumulando milhões de visualizações. Comentaristas políticos de todos os espectros destacaram como Nicolas Ferreira havia demonstrado uma maturidade surpreendente, respondendo a provocações com argumentos substanciais, em vez de retórica inflamada. Um dos momentos mais compartilhados foi justamente quando Henrique Vieira tentou provocá-lo sobre seus vídeos nas redes sociais, e a resposta equilibrada e fundamentada de Nicolas, revelando projetos sociais que poucos conheciam. O legado inesperado um mês após o debate, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Pastor Henrique Vieira e deputado Nicolas Ferreira anunciaram uma iniciativa conjunta, um fórum permanente de diálogo entre cristãos progressistas e conservadores, com o objetivo de identificar pautas comuns onde poderiam trabalhar juntos, apesar de suas diferenças ideológicas. Nosso testemunho cristão é prejudicado quando o mundo nos vê apenas brigando entre nós, declarou Nicolas em uma coletiva de imprensa. Discordamos em muitas coisas, mas podemos trabalhar juntos no combate à fome, ao abandono de idosos, à crise de saúde mental entre jovens e tantas outras áreas onde nossas visões convergem. Henrique Vieira complementou. Aprendi muito com o nosso debate e as conversas que se seguiram. O deputado Nicolas me mostrou que podemos discordar profundamente em questões políticas e, ainda assim, reconhecer a humanidade e sinceridade do outro. Em tempos de polarização extrema, isso é revolucionário. O que começou como um debate, que muitos esperavam que terminasse em troca de acusações e frases de efeito, transformou-se em um modelo de diálogo democrático e respeito mútuo. E, para a surpresa de muitos críticos, foi o jovem deputado conservador, frequentemente retratado como impulsivo e radical, quem demonstrou maior disposição para a elevação do debate político. Como um comentarista político observou, Nicolas Ferreira entrou naquele palco como um controverso criador de conteúdo para redes sociais. Saiu como um estadista em formação, capaz de defender suas convicções com firmeza, mas também de estender pontes para adversários ideológicos. O debate que deveria exacerbar divisões acabou plantando sementes de um novo tipo de política, onde diferenças são debatidas com paixão, mas sem demonização do oponente. Para um país dilacerado por anos de polarização extrema, esta talvez tenha sido a resposta mais impactante que Nicolas Ferreira poderia ter dado. Prove que você assistiu até o final e gosta do deputado Nicolas Ferreira. Deixe seu like, o joinha no vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.